Oi pessoal, vamos falar sobre um assunto que eu já chamo atenção há vários anos, que é a eletricidade estática. Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém dá bola, né? Então a eletricidade estática são excessos, é um excesso ou falta de elétrons no seu corpo que acontece porque você se levantou de uma cadeira, você tirou um casaco. Vai no YouTube e escreve lá ESD, essa sigla, que quer dizer descarga eletrostática. Lá vocês vão ver várias experiências com eletricidade estática, inclusive medindo. Eles colocaram lá um voltímetro para medir qual é a voltagem estática que aparece em objetos em determinadas ações. Por exemplo, tirou um casaco, você fica carregado com 3.000 volts. Aí aparece lá o ponteirinho marcando 3.000 volts. Quando você está carregado e encosta nos circuitos de uma placa-mãe, por exemplo, você estraga essa placa. Estraga, bom, às vezes estraga instantaneamente. Isso se chama falha catastrófica, né? Então você tem uma placa novinha, botou um mãozão lá, estragou. E pior ainda é a chamada falha latente. Você está carregado com uma carga que é não muito grande, não muito pequena, você encosta lá no chip e esse chip fica parcialmente danificado. Ele pode passar a apresentar um funcionamento errático. Aí depois o pessoal bota a culpa no Windows, né? Nem tudo é culpa do Windows, tá? A falha pode ser por culpa do vendedor que botou a mão na placa, ou do técnico que montou e botou a mão na placa, ou você que foi mexer no computador lá dentro e botou a mão na placa. E essa falha latente, ela pode passar a ser uma falha definitiva depois de um tempo, depois de umas semanas ou depois de alguns meses. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, se possível, você vai usar uma pulseira antiestática, como essa aqui, para manusear os componentes. Então, a pulseira, ela tem aqui uma presilha, né, um ilhote, que você liga num fio e você liga num terra, ou pode ser num corpo metálico. Então, o seu excesso de carga vai passar para esse corpo metálico, ou de preferência para o terra. Essa pulseira, ela tem aqui um velcro, né? Pronto. Se você jogar no Google, no Bodica, você vai encontrar pulseira antiestática vendida em vários lugares. É relativamente fácil encontrar essa pulseira. Agora, além disso, você também deve evitar colocar as mãos em contato com os circuitos. Então, qual é a maneira? Essa aqui é uma placa estragada que eu peguei como cobaia para fazer essa demonstração. Qual é a maneira correta de segurar uma placa? Segure as placas sempre pelas bordas laterais. Você pode segurar, por exemplo, aqui por esses conectores traseiros, ou pode eventualmente segurar aqui pelo dissipador de calor da ponte norte, um lugar mais ou menos firme para você pegar. O que você não deve fazer é isso aqui. Você está colocando a mão nos circuitos, então a carga que tiver em você vai passar para a placa e vai eventualmente danificar. Isso vale para outras placas, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de expansão qualquer. Qual é a maneira correta de segurar uma placa dessa? Segure sempre pelas bordas laterais. Então você pode pegar uma placa assim, ou pode pegar ela assim, ou pode pegar assim desse jeito. Assim não! Assim você está colocando o dedo aqui no conector e passando as suas cargas para os circuitos, né? Vai danificar os chips. Então sempre segurar pelas bordas, não encostar aqui no meio. Claro, essa aqui também é uma placa estragada. Memória, pior ainda. O pessoal vai lá, segura a memória. Essa memória aqui é uma memória de 8 gigas. Claro que não é gigas, né? A gente usa essa palavra no singular, mas eu estou falando de outro assunto. Eletricidade estática. Você tem que segurar uma memória. Memória é muito sensível, né? Você tem que segurar ela assim pelas bordas. Quando você vai encaixar, você segura assim pelas bordas. Não coloque a mão desse jeito, não coloque a mão assim, não coloque a mão assim. Tudo isso aqui é errado. A maneira certa de segurar uma memória é essa aqui. Vamos ver aqui. Disco rígido. Ele é rígido, mas mesmo assim é frágil em relação à eletricidade estática.
O ponto crítico é isso aqui, a placa de controle do disco rígido. Você nunca deve fazer isso aqui. Agora eu não me lembro se esse disco aqui tá bom ou ruim. Bom, tá não, tava, né? Se ele tava bom, agora ele não tá mais. Então olha aqui, você tem que segurar não desse jeito. Evite colocar a mão aqui. Segure pela carcaça metálica. Sempre dessa forma. Então esse é o jeito seguro de segurar o disco rígido. E cuidado para não deixar ele cair, né? Então você não vai fazer assim, que se escorregar da sua mão, você vai perder o disco rígido. Vai cair no chão, vai estragar. Então segure desse jeito, assim, pelo menos se ele escorregar, ele já está na sua mão, não vai sofrer. E o processador, coitado. Eu não consegui arrumar nenhum processador defeituoso, sabe? Esse processador aqui tá bonzinho. Então, eu vou simular uma forma errada. A forma errada seria tocar nos contatos, assim. Eu não vou tocar porque eu não quero estragar ele, tá? Se você segurar assim, tá errado. Você tem que segurar o processador sempre pelas bordas laterais, dessa forma aqui. Então, quantos e quantos circuitos são estragados diariamente porque as pessoas não tomam esses cuidados, né? E é interessante a gente ver as desculpas que as pessoas dão. O camarada fala assim: ah, eu sei que tem eletricidade estática, mas aqui do Rio de Janeiro é muito úmido, então não tem, as cargas não se acumulam, ele descarrega rápido. Na verdade, a carga eletrostática ela tem um pouco a ver com a umidade. Quando o clima é muito seco, as voltagens são mais altas. As tensões eletrostáticas são mais altas. Brasília, por exemplo, você vai segurar na maçaneta de um carro, você leva um choque. Você vai, às vezes, segurar na maçaneta de uma porta, vai abrir uma porta e leva um choque ali. Né? Você está num chão com um piso de madeira ou de plástico, algum material isolante, você só de andar, caminhar pela sala, você fica carregado. Então quando você segura na maçaneta, leva uma descarga. Então, essa descarga, você só sente o choque quando você está na faixa de 3.000 volts. Se você estiver carregado com 500 volts, você não sente o choque, porque é uma descarga muito baixa. Não chega a entrar no chamado limiar de dor. Mas o limiar de dor para um transistor é da ordem de 100 volts. Então, segurou, não sentiu nada, mas o transistor sentiu. O transistor tão pequenininho, né? São milhares de transistores microscópicos, da ordem de milionésimo de milímetro. Então, eles eventualmente se danificam com a sua descarga eletrostática. Eu já vi pessoas falarem assim: na verdade, eu sei que tem essa história de eletricidade estática, mas a questão é que esses chips aqui já me conhecem. Cara, não fala besteira, não vai ficar fazendo brincadeira com isso. Os chips já conhecem ele, por isso que eles não ligam para a descarga eletrostática do cara. A questão é o seguinte, é relaxamento mesmo. A pessoa sabe que tem, mas deixa para lá, se estragar, estragou. Não é meu mesmo? Então, tome cuidado, tá? Bom, essa questão de eletricidade estática, que eu já comentei, está inserida numa categoria mais ampla. Se você está consertando um computador, e esse computador não é seu, é de um cliente, você deve ser cuidadoso. Então, eletricidade estática é uma coisa importante. Agora tem outras coisas importantes. Por exemplo, o gabinete. Gabinete é relativamente frágil, não é isso? E o gabinete pertence ao cliente. Então você deve tratar o gabinete do computador de forma correta. Você não deve, por exemplo, sentar em cima do gabinete. Como assim, sentar em cima do gabinete? O cara pode pegar um gabinete velho e usar como banco. Não é isso que eu estou falando, não. Uma vez eu estava esperando o elevador e chegou um rapaz, tipo assim, como dizem os jovens, consertador de micro. Então ele chegou com um micro debaixo do braço, ele estava levando do laboratório para a loja no térreo. Então ele chegou com o computador debaixo do braço, colocou no chão e sentou em cima, enquanto ele esperava chegar o elevador. Aí eu olhei assim para ele e falei assim: olha só, não é muito boa ideia você sentar em cima do computador não, porque esses gabinetes são muito frágeis. Você sentando assim, o gabinete se deforma e pode soltar as placas, quebrar alguma coisa lá dentro. O rapaz era jovem, tinha uns 20 e poucos anos. Aí ele chegou o elevador, aí ele olhou assim pra mim, pegou o gabinete e falou assim:
só que esse gabinete aqui, ele é forte. Aí entrou no elevador, colocou o gabinete no chão e sentou novamente no gabinete enquanto o elevador descia. Trate as coisas com cuidado, principalmente quando não são suas, são do cliente. Não estrague, não sente no gabinete. E, como um todo, né, trate bem as peças dos computadores que vocês estão consertando.